Ora viva, boa tarde, bem-vindos para mais um debate do Diálogo na TTV. Estamos a 4 de setembro do ano 2025. É desta forma que entramos em sua casa em direto através das nossas plataformas digitais para que você, caro internauta e telespectador, não fique de fora e faça parte do nosso debate. Olha, quero saudar a todos vocês que estão aqui bem ligados ao nosso programa. A você que encontra-se com energias negativas, olha, energias positivas, porque hoje nós vamos trazer aqui um tema super pertinente, de modo a que você vai ficar mesmo super interessado em querer aprender. Convida aí alguém que está bem próximo de ti, não é? Sentem juntos para aprender aqui com os nossos convidados de painel. Quero desejar aqui um feliz aniversário a todas aquelas pessoas que colhem mais uma rosa no jardim da vida. Olha, é quinta-feira hoje, estamos aqui a caminhar a passos largos mesmo para o fim de semana. Não precisa correr muito, não é? Vá devagar, que devagar você chega mesmo longe. Queremos falar hoje acerca da fé e não só também da educação. Entre a fé e a educação, queremos falar também sobre as polêmicas de exorcismo nas escolas. Será que vocês concordam que deve realmente existir este assunto do exorcismo nas escolas? Será que podemos olhar para o exorcismo como um ato de fé ou educação? Então, olha, fica aí bem conectado, partilhe a nossa live, igualmente faça parte, deixando ficar aí o seu contributo, a sua opinião em torno do nosso tema, entre a fé e a educação. Polêmicas dos exorcismos nas escolas. Este é o tema que trazemos de praxe para você nesta edição de quinta-feira, não é? De modo a que você faça uma reflexão de tudo que acontece na nossa sociedade. Para dizer que, para debruçar este tema, trazemos aqui convidados super especiais, como o remanescente de Deus. Estamos aqui a falar do Álvaro Chauco, estamos a falar aqui também do teólogo Falécio. Espero não estar a falhar aqui o seu nome, não é? Facélio, exatamente. Facélio Chionde, que é um teólogo que também estará a debruçar este tema conosco. Contamos também com a presença do curandeiro Mateus, não é? Neste momento quero saudar vocês que já estão neste momento no nosso estúdio. Gostava que deixassem ficar aí a vossa saudação para os nossos internautas e telespectadores. Remanescente. Boa tarde, povo moçambicano. Boa tarde, grande moderadora, a irmã Flora. É pela graça de Deus, é pela primeira vez estarmos juntos aqui. Em casa já sou da casa há anos, mas no programa é dirigida pela moderadora a Flora, é pela primeira vez. Espero que o debate seja saudável e mandar um grande abraço para o grande curandeiro, Mateus Ngoveni, e para o grande meu irmão aqui, Facélio, né? Facélio, o teólogo. Estou aqui mandar abraço também para todos, residentes do Distrito Municipal de Camauota, que enviou a crescer. E tenho um ponto prévio. O ponto prévio vai para a Metramo. Tenho tido sorte de ter estado por várias vezes com o secretário, a secretária da Metramo, o próprio presidente da Metramo. Eu tenho um apelo de pedir à Metramo para que possa usar pente fino. Pente fino, para o que tem acontecido ultimamente é muito grave. Outras pessoas, toda pessoa dizem que é porque nós fomos ditos pelos curandeiros. Pelos curandeiros, acompanhamos o episódio que acaba de acontecer recentemente daquela família em Gaza que assassinaram o pai. Mas a defesa dele é que os curandeiros é que pronto disseram que o pai era feiticeiro. Então eu espero que a própria classe do médico tradicional Metramo possa usar pente fino para ver quem é curandeiro de verdade e quem também está infiltrado, para que Moçambique possa ser aquele Moçambique que tivemos ontem. Amém. Muito obrigado. Muito obrigada, remanescente de Deus, pelo seu ponto prévio. Quero igualmente saudar aqui o Facélio. Olha, o Facélio está... É a primeira vez que está aqui, Facélio. Muito bem, quero saudar o Facélio, que para mim é pela primeira vez estarmos juntos assim também como remanescente de Deus. Igualmente pode saudar aí os nossos internautas e telespectadores e também deixar ficar o seu ponto prévio. Saudações à TTV, saudações aqui aos irmãos Mateus Ngoveni, remanescente,
E saudações também ao pessoal aí em casa, em exclusivo, o grupo da tua TV. E tenho meu ponto prévio. Esse ponto prévio mesmo é a pedido dos membros do grupo. Não tenho como escapar. É assim, quando criou-se o grupo TTV, a intenção era uma e única, que era de nós discutirmos as nossas religiões, cada um expor a sua ideia. Não é de chegar a fazer aquilo de um bazar. Aquilo não é um bazar. Aquilo não é uma casa em que alguém vem para poder vender as suas profecias, não. E não é uma casa de peditórios. Então, pedimos que possamos respeitar a TTV para que amanhã não possamos sujar o nome da TTV, porque aquele grupo está em nome da TTV. Então, temos que respeitar a TTV. Se a TTV nos dá a oportunidade de virmos a televisão, é para expormos aquilo que nós sabemos. Não é para usar a TTV para os fins próprios. Muito obrigado. Muito obrigada, Facélio. Quero acreditar que a sua petição chegou aí mesmo para o grupo Diálogo na TTV. Olha, quero saudar também nada mais, nada menos que o curandeiro Mateus, que também já se faz presente no nosso estúdio e também pode deixar ficar aí o seu ponto prévio. Bem-vindo, Mateus. Primeiro saudar a si, saudar os meus caros colegas do painel e agradecer realmente. Eu acho que tenho um painel que vamos poder conversar assuntos que vão ser mais produtivos para os que nos vêem lá de casa, porque de certo são pessoas que eu tanto respeito, consigo perceber que vamos conseguir não ir nas nossas diferenças, mas vamos trabalhar aquilo que é o assunto real. E como ponto prévio, eu gostaria de pedir a todos aqueles que são da liderança espiritual para evitarem abuso do poder, porque temos muitos problemas dentro da nossa sociedade que são criados por nós que temos o quê? O poder espiritual. Eu, como médico tradicional, um pastor, um profeta, qualquer pessoa que sabe que está na liderança espiritual, temos que fazer daquilo que é a nossa posição algo válido e útil na sociedade, construtivo e não divisionista. Muito obrigado. Muito obrigada, curandeiro Mateus. Ficou aí o seu ponto prévio. Olha, recordar a você, caro internauta e telespectador, que nesta tarde de quinta-feira estamos a falar acerca da fé, não é? E educação. Entre a fé e a educação, polêmicas dos exorcismos nas escolas. Já queremos começar a debruçar o nosso tema, não é? Queremos trazer aqui uma reflexão ampla e gostava que os nossos painelistas não deixassem ficar nenhum tabu, não é? Porque de certeza tem pessoas que realmente querem aprender, querem saber, afinal de contas, o que é isso de exorcismo? Será que pode praticar exorcismos nas escolas? Ouvimos relatos, na verdade, que acontecem variedade de coisas, há alunos que caem nas escolas, a variedade de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, gostava que não houvesse nenhum tabu, que fôssemos explanar de uma forma bem clara este tema para que fique tudo bem claro. Segure aí na sua caneta, na sua caderneta para fazer aquelas que são as suas anotações. Eu quero começar aqui mesmo pelo remanescente de Deus. Álvaro, diga para nós, nada mais, nada menos, afinal de contas, o que significa exorcismo? Bom, primeiro é de começar acerca da fé, Ok. Fé e a educação. Aqui são temas muito fortes, sim, mas o que temos que perceber é que há certas linguagens que são mais usadas na igreja. Exato. E há certas linguagens que são usadas na vida social dia cotidiano. Quando nós estamos a falar da fé, estamos a falar no sentido religioso. Estamos a falar da fé, que na sociedade podemos interpretar a fé como crer. Só quando se diz crer, já é um pouco diferente, porque fé já tem uma dimensão muito ligada com Deus. Exato. Ponhamos assim, uma pessoa não pode ter fé a outra pessoa, mas pode acreditar a crer na outra pessoa. Então, aqui, se estamos a debater a fé, estamos muito mais inseridos na vida religiosa. Exato. Certo, irmã? Não há educação sem fé, apesar de que a linguagem fé é mais usada nas igrejas, mas podemos dizer que quem tem fé é porque acredita em alguma coisa. Mas tudo tem a ver com a própria educação. Eu tenho falado por várias vezes em outros programas que, sabe, a educação tem a ver com a cultura. Tem a ver com a cultura, e cada cultura, cada povo é uma cultura. Exato. Então, onde cada povo é uma cultura, é de onde nós podemos perceber que tem que haver educação.
E essa educação tem que existir a fé, porque aquilo que a pessoa é educado tem que ter crença, tem que ter fé naquilo que é educado para que o futuro possa ser melhor. Então, se a pessoa é educada enquanto não tiver fé, nada pode acontecer. Muito obrigado. Muito obrigada, e a remanescente. Ficou aqui o essencial, não é? Já começamos. Partilhe aí a nossa live, não só também deixa ficar o seu comentário, a sua opinião em torno do nosso tema. Entre a fé e a educação. Polêmicas dos exorcismos nas escolas. Afinal de contas, o que é que você entende disto que estamos a falar nesta edição? Quero passar a palavra aqui mesmo para o curandeiro Mateus. Eu gostava de saber de si, curandeiro, é legal realizar exorcismos em instituições de ensinos públicas ou privadas? Muito obrigado pela palavra mais uma vez. Vou pedir que É levante um importante. bocadinho a sua voz, por favor. Tá, muito obrigado pela palavra mais uma vez. É importante as pessoas terem a compreensão do que é que se trata quando a gente fala de exorcismo. Exorcismo é um processo de retirada de processos de espíritos alheios num certo local ou num certo corpo físico. Agora, o que acontece é que para poder se fazer esse exorcismo é que tenha que haver realmente um espírito alheio. Ok. Então, se a gente fala das escolas, então nós vamos falar de muito assunto que tem estado a acontecer dentro do nosso país. Temos casos de quismotas e muitas outras escolas onde tivemos casos muito assustadores. Já ia mesmo para aí, a escola que se me vota. É um Foi a dos pontos primeira mais história. importantes. Exato. Foi a primeira escola que nos mostrou um lado diferente de como a espiritualidade alheia funciona. Sim, exato. E houveram várias voltas para poder se resolver essa situação, em que algumas delas não foram bem sucedidas, depois foram outras, até que a situação ela ficou boa. Como é que essas coisas acontecem? Primeiro, eu vou bater um pouco naquilo que estava-se a falar sobre a fé. Todos nós vivemos com base numa fé. Primeira é que acreditamos num ser supremo, que é Deus. Acreditamos no Criador, porque sabemos que se nós nascemos de um homem, é porque alguém fez isso tudo existir. Ok. Mas a fé ela tem que ter uma componente que é importante, que é a inteligência. Então, a fé sem inteligência não é fé. Ela é inválida automaticamente. Pois claro, a Ok. fé precisa de estar muito acompanhada com a inteligência, porque uma fé é algo que é cego, mas é algo que é muito íntimo, é muito espiritual. Mas então, é aquilo, por exemplo, que estava a dizer, por exemplo, o remanescente. Estamos a falar, há pessoas que têm fé em pessoas, mas num sentido de crença, de acreditar que você vai fazer o bem para aquela pessoa. Exato. Mas nós sabemos que eu posso ter fé em ti, acreditar em ti, e tu sejas uma pessoa que vai me fazer o mal. Então, dentro daquilo que é a fé tem uma parte de uma cegueira, que é de confiar demais e acreditar que realmente as coisas possam acontecer. É o mesmo que acontece também naquilo que é a fé do soberano, não é? Deus, nesse caso. Nós temos aquilo que sabemos que Deus é tudo para nós, Deus é que vai fazer tudo para nós. E em algum momento acabamos nos encaminhando, porque para a fé funcionar precisa de seres humanos, como Mateus está sentado aqui, e muitos outros. Não Mateus como curandeiro, mas como filho de Deus. Porque aqui podem haver alguns que vão dizer, não, você não pode ser filho de Deus porque você não está salvo em Cristo. Não estamos a falar Então, disso. Mateus considera-se filho de Deus mesmo sendo curandeiro. É que não existiria como eu estar aqui nessa terra se não fosse pela vontade de Deus. Ok. É que não existe isso. Então, é nesse sentido que eu estou a pôr as coisas. Agora, é aí onde nós vamos começar a perceber que o cristianismo não é de Deus, é humano. Ele só tem ligações com Deus. E dentro daquilo que o cristianismo fez para poder existir, teve muita coisa que foi mais humana do que aquilo que foi divino. Hoje em dia, quando a gente fala de inteligência na fé, por que estamos a referir isso agora? É porque uma fé sem uma inteligência não tem como se analisar. E se uma fé não é analisada para poder produzir boas coisas espirituais e dar frutos bons físicos, é porque essa fé é um bloqueio. E uma fé bloqueada é uma maldição. Primeiro, para a pessoa que tem essa fé. Segundo, para as pessoas que estão à volta daquela pessoa, porque não há como nós sermos úteis isolados. Temos que ser úteis dentro de uma sociedade funcional.
Então, o que acontece quando nós estamos a falar dessa questão de exorcismos? Existem casos, por exemplo, de terras que no passado eram terras que pertenciam a certas linhagens tradicionais. Por exemplo, temos Camatsolo, que é aquilo que chamamos de Matola. Matola nem foi Matola. Matola pertence aos Nguamatsolo, marrongas puros. Quando a gente diz Matola é porque estamos a falar na linguagem transformada. Estamos a gingar em algum momento. Não estamos. Não estamos a gingar. O colono, quando chegou aqui, apanhou Camatsolo. Ele disse que não podia ser Camatsolo, tinha que ser Matola. Matola é linguagem criada pelo colono, não pelo nativo. Então morreu o Camatsolo, ficou Matola. Nós, pelo menos dos anos 80 e qualquer coisa lá atrás, apanhamos, ainda chamava-se Camatsolo, alguns chamavam Matola. Hoje em dia há pessoas que nem sabem que Matola é Camatsolo. Aí está. Porque a história ela está sendo abolida pouco a pouco, porque o colonialismo físico já saiu, mas ficamos com este, que é da mente, que ainda prevalece. Então, esses exorcismos acontecem em que circunstâncias? Aquela terra que pertencia aos Matsolos, aquela ali, aonde em algum momento alguém chegou e disse: eu sou governo, é de vir aqui plantar uma escola. Não terá respeitado os princípios de como aquela terra funcionou até aquela altura, usou um poder bruto. Os donos da terra, no sentido espiritual, vão reivindicar. Algumas dessas maldições que nós temos estado a ver nas escolas não são coisas de feitiço como tal. É uma discordância... Estamos a falar de coisas de tradição. Sim. É uma discordância daquilo que os civilizados, nesse caso, os governos, não é? Fazem de chegarem a dizerem: você deixa essa machamba aqui, já não é sua. É propriedade do Estado. Então vão fazer aquilo que é a escola que vão fazer, mas você conhece quais são as campas que estavam ali, dos Manchassanes, Marianas, Ndundos e por aí em diante. Vão te pôr de lado e aonde fazer aquilo. Aquelas campas que estão ali naquele sítio, aqueles assuntos que vocês conhecem da vossa tradição, porque nós não vamos tapar o sol com a peneira. Pessoas fingem que a tradição não existe, mas a vida já é uma tradição. Então não há como nós começarmos a pôr uma coisa ou outra sem pormos a coisa na linha. Então, aqueles que vão ficarem ali, hão de verem pessoas que estão ali a fazerem o quê? Movimentos, mas aquilo que é o histórico daquele sítio não é conhecido. Enquanto isso, aquela pessoa que foi posta de lado está com raiva porque foi arrancada um local. Hão de haverem histórias. E hão de haverem desmaios, hão de haverem assuntos muito negativos naquele cenário. E depois, porque temos muitos historiadores, muitos psicodramáticos, aonde virem dizer... Vamos chegar aí, Mateus, porque tá bom. Eu tenho muitas perguntas. Vamos chegar aí, Mateus. Tá certo, vou parar por aqui por enquanto. Falece. Olha, já ouvimos aqui um bocadinho do Remanescente de Deus, ouvimos também do curandeiro Mateus. Na verdade, esta história dos exorcismos, não é? Tem a ver com a legalidade do próprio espaço, como é que era e você chegou lá, enfim, tradições por detrás em algum momento. Também, depois, esta é para o Remanescente da Post, não é? Em que falava da fé, é que a fé precisa de ser inteligente, porque a fé sem inteligência, depois volto aí. Olha, Falécio, diga para mim, em algum momento, a prática do exorcismo nas escolas fere o princípio da laicidade do Estado? Bem, em algum momento isso fere, porque nós temos um Estado laico. Ok. Não é? Temos um Estado laico que não defende nenhuma religião ou crença. Então, praticando esse tipo de situações, é necessário que haja primeiro um memorando de entendimento. Exato. Por quê? Porque nós não podemos deixar as crianças passarem aquela situação. Porque nós não podemos sentar e discutir assuntos que precisam de uma resolução imediata. Conforme dizia o irmão Mateus aqui, quando alguém tem fé e não tem inteligência, essa fé é um perigo para essa pessoa mesmo. É perigo, por então exemplo, também está a por exemplo, há muita gente aqui que anda a confundir assuntos. Anda a confundir o irmão remanescente, anda a confundir o irmão Mateus, chamando eles de perdidos, de demônios, quando você tem uma fé. Então é importante que se haja esta inteligência, quando você tem uma fé e não tem inteligência, então logo você é um perdido. Essa tua fé pode te quebrar. Se tu tens fé e não tens inteligência, eu posso vir te roubar tudo que você tem. Eu vou usar a Bíblia para tirar todas as coisas que você tem. Uma fé é necessário que seja acompanhada pela inteligência. Agora, voltando ao exorcismo, é necessário que o Estado moçambicano, essa é uma chamada de atenção ao Estado moçambicano. A terra é propriedade do Estado, sim, mas essa terra aqui tem pessoas que usam
Então o Estado não pode usar essa narrativa dessa lei para vir tomar as coisas à força das pessoas. É por essa razão que temos essas inúmeras situações. Por quê? Porque conforme me explicava o irmão Mateus, eu na minha terra, bem, como saímos daquele processo da libertação do Estado moçambicano, nós não sabemos o que é que existe ali, naquela terra que estamos a retirar aquelas pessoas. Mas aquelas pessoas sabem. Eu vou dar um exemplo muito claro. Tivemos um espaço lá em Xaixai que ficou muitos anos sem ser usado. Por quê? Porque as pessoas chegavam ali, se faziam de que eles eram mais sábios. Mas veio alguém com dinheiro, mas com inteligência. O que fez? Chegou, procurou saber dos próprios donos. Ali o espaço de dono. Ele não procurou saber da pessoa que detinha os papéis do espaço naquele momento. Ele procurou saber do verdadeiro dono daquele espaço desde que aquele espaço foi usado. Ele conheceu a pessoa, sentaram, conversaram. Ele perguntou o que devia fazer. Ele disse, faça isto, isto, aquilo. E fez. Agora, se eu falar, irmã, que aqui era um mato que assusta, que os bandidos ficavam ali como esconderijos, agora está um hotel, 5 estrelas. Mas por causa da ignorância das pessoas, que é uma fé sem inteligência, sofremos muito. Eu acho que temos que mudar de mentalidade. A Bíblia, sim, ela existe para nos dirigir, mas a Bíblia não pode nos tornar burros, porque por ela assim só diz, nós temos que examinar. Primeiro, para tu poderes examinar alguma coisa, tens que te examinar a si mesmo. Se tu não se conheces, não tens como conhecer coisas alheias. Muito bem, obrigado. Mas indo mais profundamente para a pergunta, será que fere esta história do exorcismo, fere mesmo a laicidade do nosso Estado, tendo em conta que já sabemos que a terra pertence ao Estado, sim, nós sabemos, mas será que esta prática nas escolas em algum momento impede, inibe alguma coisa quando isto acontece? É assim, definindo exorcismo na realidade, é um processo de expulsão de um espírito. Exato. Não é, seja, é maligno. Agora, aqui no maligno há muitas vertentes, que com mais devagar nós vamos ter que... vamos desmistificar isto. Desmistificar isso, porque aquilo que é mau para mim, pode ser bom para o irmão e pode ser bom para ele. Então aí, com mais devagar, vamos ter que discutir isso. Agora, havendo necessidade, por mim, eu acho que isso não fere nenhuma lei, não fere a laicidade do Estado. Então pode acontecer de forma normal, Falécio. Por quê? Porque havendo necessidade, por exemplo, aquilo que acontece no Quisma Voto. Ok, vamos lá seguir ali como ela é. Não pode haver nenhuma prática religiosa ou alguma crença na escola. Porque assim o fazendo, fere o segundo suplemento da lei. Por que não pode acontecer? É por essa razão que eu digo que o não poder é a lei que diz. Mas agora estamos a viver... A lei é que determina, não porque não se pode Mas agora fazer. Estamos a viver uma realidade que é contra a lei. E essa realidade coloca em perigo a vida humana. Agora eu pergunto, o que seria bom? Perigar a vida humana por obedecer uma escritura feita pelo homem, ou sentar, rever a escritura e para poder trazer aquilo que é a realidade dos fatos? Por mim, o governo tinha que sentar e ver bem essa situação. Abrir sessão, havendo necessidade, pode se exercer. É exatamente isso que falta na lei. Isso não pode ser exercido de uma forma espontânea. Por quê? Porque uma escola é onde temos pessoas com várias religiões. Está lá o muçulmano, o zione, o cristão, o hindu, os curandeiros, todo mundo está ali. Agora, havendo necessidade de prática de exorcismo, qual é a crença que tu vais introduzir lá? Mas o Estado, sendo detentor da lei, eles podem abrir uma exceção, mas, por mim, há necessidade que essa lei seja mexida. Em caso especial, tem que haver uma emenda. Mas, exercendo agora, está a ferir a Constituição da República, isso é óbvio. Muito obrigada, minha Falécio, não é? Falou aqui o teólogo. Há necessidade. Olha, esta é uma atenção aí mesmo para o nosso Estado moçambicano, de forma a rever esta lei em que não se pode, não é, a fazer-se este tipo de coisa nas escolas. Eu quero voltar aqui para o remanescente de Deus. Gostava de saber de si, remanescente. Já foi esclarecido aqui, em parte, quando se falava da fé com a inteligência. Já ficou esclarecido. Eu gostava de saber de si, remanescente de Deus, quais são os limites da liberdade religiosa dentro do ambiente escolar? Bom, pronto, preferi deixar batata quente para venir. Às vezes é necessário para o teólogo aqui. Gostei muito, tiveram um bom posicionamento. Obrigado, teólogo, pelo teu posicionamento.
Bom, eu que estou aqui, sou uma pessoa formada em Ciências Teológicas Africana, Americana, Asiática. Ok. Que li 14 versões, que leio a Bíblia na vertente africana, no contexto africano, no entendimento africano, no quê? É No muita discernimento coisa, africano gente. também. Ok. Então, muitos pastores me confundem, mas muito obrigado, teólogo. É assim, internados em casa, o problema de nós africanos gostamos de fugir com seringa no rabo. Ok? É o grande problema. Fugimos com a seringa no bumbum. E como vai sentar essa pessoa? Não É tem deixar como o sentar. médico pegar a vacina, acabar o processo, deixar ele embora. Mas o problema de nós, africanos, Exato. gostamos de fugir com seringa no rabo. Por que digo isso, irmã Flor? Nós temos as bases, que são os princípios. Ok? Os nossos princípios africanos é da gente respeitar os nossos ancestrais. Mas o que acontece agora? A maioria das igrejas, das crenças que existem agora, não aceitam a existência dos ancestrais, alegam que ancestrais são demônios. Ok. O processo de exorcismo só pode acontecer, dar certo com quem entende o que é um ancestral. Por que, irmã Flora? Porque as coisas funcionam assim. O mundo espiritual é muito complexo. Ok? Explicou bem o Massanga aqui. Eu até admirei quando um dia acompanhei que já não era estado de Machava, é estado da independência. Ok. Admirei muito. Tudo Por quê? bem. Porque a coisa tem os seus princípios. Vamos àquilo que é importante. Irmã Flora, Ok? veja só, se você tem top ou vaselina ou óleo, há aquilo que chama de base. Exato. O top é aquele componente que está dentro da base. O que acontece com nós crentes, agora líderes? Nós gostamos de top, não da base. É o que acontece que nessas escolas, nesse processo de libertar as crianças, ou as crianças caem na escola, Ok. os pastores não conseguem. Não conseguem libertar Não essas conseguem ter crianças. a prova viva. Razão pelo qual está a acontecer frequentemente. Sim, com os pastores não acontece nada. Por quê? Porque os pastores não buscam as bases. Eles querem apanhar as coisas de ânimo leve. O que pode acontecer, irmã Flora? Toda coisa, sendo africano, tem que começar da base, que são os nossos princípios. Então é importante voltar lá para a tradição e procurar saber, afinal de contas, o que está a acontecer. A essência das coisas. Eu, irmã Flora, não vejo problema, você me aparece aqui. Diz que irmão remanescente tem um espírito de curandeirismo. Ok? Eu entro em processo contigo, eu negocio com esse espírito, que não. Estamos em século XXI. Exato. A Flora não vai fazer pajota aqui na cidade. Converte, conhecer Cristo. Todas as pessoas, irmã Flora, que são grandes pastores, Ok. para trás, são escolhidos para estar na pajota. Então Estou a entregar há aqui. esta vertente remanescente. Sim, mas eles não admitem isso. Está aqui em Mangu, o governo não me deixa mentir. Então muitos são chucucheiros. A maioria, tu está dizendo, eu sou Ok. africano por excelência. A maioria das pessoas que libertam, se você deixam de ir à igreja, viram grandes curandeiros. Ok? Mas vamos ver como essas pessoas vão praticar exorcismo na escola enquanto não tem bases. Precisa dos princípios. Não tem como. Se na escola, o nome da escola é Kissima Ordem. É só ver o nosso Estado, que é lá, irmã Flor. O Estado não está atrapalhado. O Estado, quando chega primeiro, procura as bases. É por isso que fazem rituais. Fazem rituais por quê? Porque, sendo Estado laico, já sabe que aqui, o que pode fazer com que a escola funcione bem é através de respeitar o quê? A tradição, ok? Só que já há um porém, um governo que vou te atacar aqui, ainda bem que estou com um governo aqui. O problema de curandeiro, um governo, outro problema é o seguinte: vocês, quando forem numa escola, entende, ilustre governo, fazer o ritual, tem que informar os governantes, que aqui negociamos aqui. Que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, pode voltar a acontecer isso aqui. Porque quando vocês começam a fazer rituais, as crianças vão estar bem, 5, 2, 4 anos, depois vocês vão à vossa deriva, volta a acontecer o mesmo. Então está-se a emprestar o bem-estar aqui remanescente. Sim, está-se a prestar o bem-estar, sim. Porque eu não vejo um pastor, não vejo um curandeiro ir naquíssima hora dizer que já não vai existir mais aquele espírito. Mas por que continua isto? Por que isto acontece, remanescente? Explica para nós. Isso acontece por quê? Porque é negociação que está a existir aí. Só que os curandeiros não gostam de deixar abertamente que aqui só negociamos com o espírito. Daqui a 5 anos vamos voltar aqui de novo. Então eles fazem uma negociação com Sim. um tal de espírito Sim. de modo a alargar a vida Sim, daquelas sim, crianças, sim, enquanto sim, que, na verdade, sim. não existe solução possível. Não existe.
Não existe. Estou a falar eu prefiro pôr a minha mão no fogo. Eu sou muito experiente no espírito. Conheço o espiritismo como... Mas remanescente, se nós queremos a salvação destas crianças e adolescentes, e como é que esta cura possível, eterna, pode chegar nestas escolas? Irmã Flor, a criança vai frequentar numa escola uns 6, 10 anos. Exato. Depois sai para outra escola. A verdade é que estou a falar aqui. Todas as crianças que vão na escola, vou falar exemplo de Kissimahota. Quando as crianças começam a cair, chamam um curandeiro. O que o curandeiro faz? Vai usando rapé? Vai usando vinho, vai usando sacrificar. É uma negociação. Veja o que aconteceu aí em Maluana aí. Presta atenção, povo moçambicano. Aquilo foi uma negociação. É por isso, depois de uns 5, 4 anos, se a própria Metram tivesse voltado lá, negociar de novo, não teria acontecido. Mas o que está acontecendo? A Metram está a enganar o governo. Então, olhando mesmo neste contexto, quer dizer que até mesmo a Matram, que faz o nível mais alto do curanderismo no nosso país, também não consegue estabelecer esta situação. Certo, tem que assumir, dizer o governo que estamos a fazer aqui. Estamos a negociar, a acalmar. Daqui a 5 anos, vamos voltar de novo, refazer de novo o tratamento esse que tinha que acontecer. Ok? Sim. Bom, sei que isto que estou a falar aqui, estou a entregar umas verdades, que estou a ferir muita coisa, mas Deus me levantou para essa verdade. Ainda bem que estou com o curandeiro aqui. Não gosto de falar fora. Tem que ensinar. Porque a igreja, porque muitas pessoas sei que é de sofrer muitos ataques, mas já estou habituado a antes. Porque os pastores não podem conseguir. O pastor nem em Maluane não pode, nem nas escolas. Até o governo está para atrapalhar, e nem chama. Mas será que não existem pastores powerfuls, apóstolos, profetas powerfuls, capazes de unirem forças e lutar contra este vendaval? Irmã Flora, todos os pastores que existem não têm princípios. Eles não têm princípios. Não tem princípios, sim. Só chegou aí, já tenho dom de língua, não assim como funciona. Tem que ter princípios, as bases. Tá vendo? Eu tenho sido muito raro eu trazer a minha profecia aqui. Mas eu sou preparado há 30 anos na teologia e na profecia. Mas não gosto de me expressar nas televisões. Mas quando saio aqui, há pessoas que vão ligar na minha casa sempre. Estou a receber pessoas pedir ajuda, mas nunca me pronuncio aqui. Porque sei quais são os meus princípios. Porque imagina se estou aqui, eu falo daquilo que falo. Há pessoas que me confundem. Você é curandeiro, você o que chamam de nome. Mas quem aproxima ter com o remanescente é onde percebe que aqui existe Deus verdadeiro. Aqui. Ok. Sim. Muito obrigada, remanescente. Olha, gente, estamos aqui. Este debate está a ficar mesmo muito interessante, não é? Estamos a falar entre a fé e a educação. Polêmicas dos exorcismos nas escolas. Quero passar aqui para o curandeiro Mateus. Como diferenciar a liberdade religiosa de imposição religiosa? Muito bem. Conforme eu falava naquela altura sobre aquilo que são hábitos que nós não temos. Por exemplo, eu estava a falar de matola, camatsola. Exato. Muitos, se não conhecem isso, praticamente não conhecem o que está -se a tratar ali. O que está a acontecer? É norma. Na verdade, eu vou concordar com alguns pontos que estava a dizer aqui o remanescente. Aqui o remanescente, exato. A terra, ela por si, não foi feita como produto de se vender. A terra é sagrada. Nós estamos a comprar terra, Mateus. Estamos a comprar terra. A terra é sagrada. Se for a ver, as terras começaram a se comprarem de uns anos em diante. Antes não se compravam terras. A lei bíblica daquilo que é a funcionalidade da humanidade é muito ligada àquilo que é a tradição da vida, porque a vida é uma tradição. A nossa vida é uma tradição. Muito bem. Estamos a cumprir uma tradição. Pois é. Você não está a cumprir uma tradição. Você já é uma tradição. Como? Explica para nós, Mateus. Os seus hábitos e costumes, sabes me descrever como é que eles são? Eu não poderia descrever isto. Mas esses hábitos e costumes são uma tradição. E alguns desses hábitos e costumes você aprendeu dos seus pais, os seus pais aprenderam dos seus avós e ele adiante. Então você é uma tradição. Está a perceber onde as coisas são? Então, no meio dessas mudanças, aonde o homem começa a exercer, a política é humana. A teologia tem ligações com Deus, mas é humana. Também o cristianismo tem ligações com Deus, mas é humano. Não é, Deus nunca foi cristão. Está a perceber? Então, é aí onde começamos a perder algumas partes. Então, quando a gente vai falar de exorcismo, temos que perceber
Estamos a fazer exorcismo para quê? Estamos a ir tirar um demônio ou estamos a ir lá para conseguir criar paz com um dono de um território que foi injustiçado? Ok. Eu não aceito essa coisa que dizem de que depois quando o corpo morre, depois o espírito não tem comunicação. É mentira aquilo. Então os espíritos, eles têm comunicação com os vivos. Olha, quando eu, como eu... Mateus, em jeito de Escuta. provocação, Sim. já teve comunicação com os mortos? Falar com alguém que já esteve em vida? Eu vou te e- dizer uma coisa clara. Vou dizer uma coisa tão clara como tal. Ok? Primeiro, eu aqui, tá a perceber? Eu acredito que depois de uma vida física há uma continuidade, há um princípio de uma vida espiritual, que é aquela que sempre foi a base. Nós somos espirituais. Ok. Então, você muda de um estado X para um estado X. Essa confusão de que é porque o corpo morre, apodrece, isso é verdade. E é possível que eu um desses dias possa ir nascer no outro corpo. O meu espírito está livre para assim poder ser. Mas isto é um processo Agora- leva mais ou menos quanto tempo? Não é possível saber, esse é segredo de Deus. Ok. E muitas dessas pessoas que hoje em dia dividem o mundo através de discriminarem essas teses, são pessoas que conhecem-as. Se formos a ver, estávamos a falar do governo. O governo, em toda vez que tem que fazer assuntos que têm a ver com a importância política, E eles chamam lá um curandeiro e não um fazem curandeiro, o pátria. chamam curandeiros. Ok. Eu aqui sentado como médico tradicional, praticamente, ao me formar, eu pertenço ao partido em poder. Mas por que isto acontece que os nossos governantes, em algum momento, quando querem inaugurar uma escola, um hospital, quando querem fazer alguma coisa nova, eles chamam os curandeiros para derramar sangue de animais? Por que isto acontece? Biblicamente até derramava-se sangue de animais. Quando em algum momento teve que se marcar a salvação de pessoas inocentes dentro de uma terra onde disse-se que iam morrer em pessoas porque estava a haver uma vingança de Deus, Ok. marcou-se aquelas casas com sangue. Mas o problema é que Agora, estou para tentar dar-te perceber o quê? Que a nossa vida ela tem um padrão único. O que divide nós de sermos o que nós somos são as políticas humanas, onde envolvemos o cristianismo, envolvemos certas outras coisas onde o homem tem capacidade de ele ser dono ou ser Deus daquilo que ele faz. Estamos agora a falar essa situação toda. Como é que eu vou chegar lá para tirar um demônio no Kismaotas? Camavota, aquilo pertencia aos mavotos. E depois, Tá a perceber? eu já ia mesmo por causa de algumas Sim. palavras aqui do Ramadã. Sim. Mateus, afinal de contas, o que é que está a acontecer por detrás de todo Aquilo nunca foi Camavota. Aquilo tinha um nome tradicional. Tá a Então, perceber? Camavota é um nome trazido depois Sim. de já ter sido batizado naquele lugar. Batizado, todo sítio que aquilo é natural, ele já nasce batizado por um único Deus, que é o Criador. Aquilo que depois vem a seguir, quando você, por exemplo, é Eotasse, depois alguém diz que você não pode ser Eotasse, tem que virar Maria, porque Maria é mãe de Jesus Cristo. Está a roubar a tua identidade. E quem faz isso não é Deus, é o homem, dentro das suas intenções. Então, bem. no meio disso tudo, vão chamarem um curandeiro, que ele crê, quando chegar lá, dizer, vamos jogar a pé, vamos jogar isto mais aquilo, para podermos fazer aquilo que é a nossa tradição. Está a perceber? Porque esse sítio não tem demônio, só tem uma guerra dos donos dessa terra. Está a perceber? Ok. Porque essa terra É não a foi... guerra dos donos. Porque não foi tirada de uma forma pacífica, porque se tivesse sido assim, não teria sido assim. Depois dizem, não, isto não pode, porque o governo é muito inteligente a entender que tem que se passar quando são assuntos deles ganharem eleições. Ok. Mas quando são assuntos de resolver questões Eles do não nosso país, fazem. eles se esquecem da tradição, vão para uma outra arena. Por que que nos outros países africanos, onde se entende daquilo que é a origem humana, eles não se esquecem de uma coisa? O religioso cristão e o outro tipo de religioso, porque não é só o cristianismo que existe aqui na religião. Então, e depois nós também da religião tradicional, somos juntados para nós trabalharmos, todos nós, porque somos espirituais, a fazermos resolução dos países, as coisas acontecem e acontecem tão bem, aquilo passa. Mas essa quando é história aqui... é de fazer aí um contrato com os espíritos, com os defuntos. Não existe Mas isso. isso acontece, Não que existe. estipula-se um certo tempo para que haja paz e depois... Não existe isso, é o que eu estava a te explicar. As pessoas, quando vão para lá, vão fazer exorcismo para tirar um demônio. Mas enquanto que não é caso do demônio, é dos donos da terra que não estão satisfeitos. Então é por isso que há esta disparidade. Havemos de ir para lá 1001 vezes para irmos resolver o assunto, porque você tem que perceber uma coisa.
A campa do meu pai não vai me fazer mal a mim. Mas se você chegar lá, se comportar mal na campa do meu pai, aquela campa vai te vingar. Então, é o mesmo que acontece nessas escolas. Não está-se a seguir o padrão de estar-se a criar uma passividade com a maneira de como o estrago foi feito. Então, está-se a lutar para poder tornar-se os donos territoriais, como se fossem demônios. Então, é por essa razão que, quando aquilo acontece, vai ficar um tempinho, depois de um tempo, voltamos a ter o mesmo problema. Vai ficar um tempinho, depois de um tempo, o demônio sai de si. Se você é uma pessoa que não nasce, pega-se o demônio que faz você não nascer, sai de si. Você vai ter 10, 15 filhos que você quiser. Não há como você vai nascer 2 filhos, depois vai parar. Depois tem que se negociar de novo. Então, é uma má compreensão dos fatos. Estabilidade, fugindo um bocadinho, tem a ver também com estes maus espíritos. É que temos que perceber, nós somos espirituais e nós não vamos deixar de admitir que na nossa vida haja aquele lado bom e o lado negativo. Pode ser por questões familiares, pode ser por questões de linhagem sanguínea, que é o nosso DNA, mas também pode ser por causa das nossas escolhas. Nós temos manas que hoje em dia dizem, olha, eu homem solteiro não quero, quero homem casado, vou lutar por ele. Vai lutar por homem casado por quê? Ele vai te engravidar, aquela mulher vai descobrir que tem um homem, a vida aqui em Moçambique já é difícil. Okay. Tem um homem que tem uma mulher que já rouba, ele recebe 15 mil meticais, está a perceber? Tem que roubar 7,5 para dar àquela mulher de fora, enquanto esta tem 20 anos, aquela só tem 12 anos, depois aquela vai querer mais vantagem. Aquela mulher vai sair para um obscurantista, há de lutar, e você, enquanto luta por aquele homem, aquela mulher vai destruindo a sua vida. Você corre o risco de morrer, você vai correr o risco de ter tido aquele filho ou vai morrer, ou você não vai ter mais filhos, porque aquela mulher pode trancar o seu útero. Não vamos dizer que é porque Deus é tudo, não. Deus criou a terra e deu poder aos homens também para poderem agir. E os homens têm o poder de fazer esta legalidade. Olha, não vamos dizer que... Olha, Deus não vai descer aqui para te curar de uma dor de cabeça. Criou a medicina para poder conseguir te dar um comprimido para tu poderes saber curar isso. Não é poder de Deus, mas através do homem que é quem vive aqui na Terra. Se você tem um problema espiritual que a medicina convencional não consegue resolver, por que um espiritualista não vai resolver aquele problema e você conseguir sair bem? Porque nós ouvimos aqui, muitos a dizerem que no lado da espiritualidade não se tem um poder muito bom que não seja através da salvação. É uma conversa para o boi dormir. Muito bem. Gente, é uma conversa para o boi dormir. Falécio, vem cá. Olha, qual é a responsabilidade legal de professores ou líderes religiosos que realizam exorcismos em alunos? Ok, é assim. Em primeiro lugar, eu queria rebater sobre... Tenha bondade, Falécio. Irmão remanescente, quando diz que o irmão Mateus não pode conseguir expulsar o espírito não voltar, não pode fazer isso. Está a menosprezar o trabalho do irmão. Não, deixa Mateus. explicar. Espera, irmão. Espera. Está a menosprezar o trabalho do irmão Mateus em direto. Não pode fazer isso. Quando diz que os pastores eles não têm poder, o pastor não tem nenhum poder. Mas Deus tem. Mas Deus não é tirano. Deus negocia. Isso é verdade. Por que Deus castigou o povo do Egito? É que Deus levou tempo a negociar com o faraó. E o faraó negou a negociação. É por conta disso. Agora, é muito perigoso um pastor sair da casa dele, ir lá na terra, fazer um exorcismo. Na terra dos matsolos lá, sem falar com os matsolos. Irmão, vocês vão morrer. Vocês precisam primeiro perguntar ao governo. Okay. As pessoas que vos mandam para lá, como é que obtiveram aquele terreno ali? Okay. Porque Deus não é tirano. E aquele espírito, quando a coisa é dele, é mentira, irmão. Você vai orar, acabar os joelhos, não vai, tem que negociar com os donos daquela terra, porque aquilo não é um problema, mas sim é um problema criado. Então, o governo tem que parar de criar problemas para depois nos trazer situações. Agora, irmão Mateus, a situação de espírito quando morre, depois tem, num outro fórum, vamos discutir isso. Num outro debate, acho que vamos preparar um debate para poder discutir isso. Vamos, irmão. Tudo certo. Agora, seguindo sobre qual é a questão mesmo? A responsabilidade legal de professores ou líderes religiosos que realizam exorcismos em alunos. Não há nenhuma legalidade enquanto a isso. Ok. Porque trazendo legalidade, logo, teremos que rasgar o segundo suplemento da lei. Então eles não têm esta responsabilidade. É por essa razão que eu digo que há necessidade do Estado moçambicano olhar essa situação de, em alguma situação, podemos abrir brecha para que isso aconteça, porque se o Estado moçambicano mantiver-se
nessa situação e depois de amanhã, é assim, que se uma volta, para acontecer, para os alunos poderem parar, o Estado teve que intervir, houve exorcismo ou não houve. Mas, mas a mesma lei está-nos a dizer que não não podemos trazer isso. Mas eles mesmos são os primeiros a quem trazem este processo. E não é só escola, há serviços públicos, não pode, em nenhum momento. Mas mesmo o Estado levou pessoas lá para praticar exorcismo. Agora o Estado também tem que tomar na cara, em vez de levar pessoas lá para dar problemas, tem que ir negociar com as... Porque o Estado sabe. Afinal, eles têm um segredo de praticamente tudo que acontece no nosso país. O Estado sabe como é que adquiriu aquele espaço ali para construir aquela escola. O Estado usou força. O Estado não pode usar força, porque detém o instrumento, detém o martelo, não pode fazer isso. Porque fazendo isso, está a trazer problemas para nós. Não é o presidente, o primeiro-ministro ou algum ministro que cai lá na escola. São os nossos filhos, por culpa de quem? O governo tem que parar de ser tirano, não pode fazer isso. São os nossos filhos que passam mal em algum momento. Por causa do governo. O governo tem que reconhecer, essa área aqui é dos fulanos. Sentar, conversar com os fulanos, em vez de levar o irmão ao governo para lá, passou para dar problemas. Agora, por que é que o governo não leva os pastores? É a questão mais simples de responder. O governo sabe aonde vai. E sabe que quando vai para lá, a quem encontra lá? Eu não posso querer resolver problemas com o filho, quando eu conheço o pai. Eu vou diretamente ao pai. Muitos pastores aqui que profetizam, não tem nada de profecia que vem de Deus aqui. Eles adquirem lá nas escondidas lá. E depois vêm nos ensinam que nós não podemos conviver com os curandeiros ou pessoas que têm uma crença diferente de nós. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Mesmo o próprio Jesus, eu me lembro que há uma passagem que diz que ele foi sentar lá no prostíbulo, lá conversar com prostitutas lá. Os tais fariseus, o que é que disseram? Foi conversar lá com ladrões lá. Quando foi para a casa de Zaqueu, o que é que disseram? E ele foi negociar. Ele não foi negociar, mas ele sentou, mostrou o amor que ele tem com aquelas pessoas, mesmo estando naquela crença ou naquela situação diferente daquilo que é o pensamento de Cristo. Ele não diabolizou aquelas pessoas. Imaginemos que o Cristo foi para o prostíbulo e dizer às prostitutas que eles vão ao inferno por conta de achar que as prostitutas iam vir Cristo. Coisíssima nenhuma. O Paulo sentou com as pessoas que o pegaram, tracaram, em nenhum momento ele os maldisse. E muito mais, quando a filha do capitão ficou doente, o próprio Paulo falou com Lucas. Lucas disse, eu não vou. Esse aqui matou os meus irmãos e colocou assim na cadeia. Como é que você me manda para eu curar com filha de solteirão? Ele disse, Senhor, aqui nós temos que fazer o bem para que os outros, através do nosso bem, nós possamos ser exemplo claro sobre aquilo que Deus é, mas não é isto que está a acontecer. Estamos a chamar o irmão Mateus de demônio, estamos a chamar o irmão Lázaro daqui, não pode fazer isso. Muito bem. Muito obrigada. Desculpa, só um ponto que eu queria só frisar naquilo que estava a dizer há pouco tempo o colega do painel, sobre essa questão de profetas e as igrejas, as palhotas. Há uma coisa muito interessante. Eu, como médico tradicional, tenho capulana vermelha, tenho branca, tenho amarela, tenho verde e até azul. Todas essas capulanas são úteis. É verdade. Presta atenção nas decorações das igrejas. O profeta contém esses itens. Mas eu, porque sou da tradição, como dito, diabólico, estou a usar para o mal. Mas eles, nas igrejas, vocês vão apanhar, até as cortinas estão nesse aspecto que estou a referir. Então, cores... isso para dizer o quê? Toda visão de ser humano tem uma definição única. O que acontece é que nós procuramos guerra onde não existe. Porque aceitamos viver leis que não são nossas e criamos um Deus que é nosso e esquecemos daquilo que é a base da nossa existência. Obrigado. Muito bem. Agora, muito mais, irmã. Eu queria fundamentar um pouco. Por exemplo, agora, é só olhar nas igrejas. Eu não sei o que é que se passa, mas de repente já temos muitos panos nas igrejas. É só ver o altar das igrejas como está agora. Qual é o significado daqueles panos? Frutas também. Estão fazendo o que os panos? Estamos a decorar. Mas é para decorar a igreja ficar bonita, Aprenderam não onde? tem nada a ver. Aprenderam onde? É padrão de cores. Manda eles tirar aqueles panos, aquela gente a tira ali. Aqueles panos são trabalhados. As tintas que pintam a igreja. Se conheces o segredo, irmã, que está ali. Mentira.
Então está Aquelas querendo dizer tintas que são não bem existe algum trabalhadas. segredo São- sobre estas tintas. eu São conheço- bem trabalhadas para quando usar aquela A pessoa cor ali da manifestar e igreja. cair. Aquela cor da igreja, eu entrar naquela igreja sem querer. Depois, turquinho, teólogo, eu Olha, conheço um que- caso também de uma senhora bem próspera, Ok. converteu-se numa igreja, então ele pediu, pastor, posso pintar? O pastor disse que não tem pode pintar. Mas quando começaram a pintar a parte de dentro, Ok. a parte de fora, aquela senhora, como já tinha sido dado a autorização, quando pintou lá no escritório do próprio pastor, onde se faz aquilo, impactamento. Onde ele recebe teve aí grande problema, até foi os expulsa. clientes Por do- que você mandou, pintou lá sem minha autorização? Autorização, tá Sim, vendo sim, isso? eu vivi. Eu tive, Então isto sim, acontece, sim, eu Irmã tive Luciana. uma experiência. Houve uma vez que eu vi que, há muito tempo aí, quando ia a uma igreja, eu vi que o altar da igreja não está bom. Está degradado. Entrega, eu entrega, sou teólogo. decorador de imóvel. Então mesmo. vou usar a minha técnica para renovar. Foi uma Ok. guerra para demolir aquilo ali, fazer nova coisa. Então Por quê? não te permitiram Mas demolir eu este quero, altar. eu tirar meu dinheiro, não quero nada da igreja, eu tirar meu dinheiro. Queria fazer de borla, chamar o como forma de pedreiro. ajudar, como crente. Até eu dei uma ideia, tipo, vocês podem me dar a planta, ou dizer que vocês quiserem escrever aqui, eu vou elaborar, depois entregar o mestre, fazer as coisas, eu vou comprar tudo. Eu tive dificuldades. Disseram que traga dinheiro. Quem disse que eu quero entregar dinheiro? Meu eu quero fazer Deus. as coisas como eles são. Deus Então disse- existia um segredo Deus lá que não disse podia para eu se fazer mexer. assim. E chega o homem e diz, não, aquilo que Deus fala não é verdade. Só aquilo que eu falo. Afinal, estamos a servir a quem? Muito bem, obrigada, teólogo Falécio, não é? Estamos aqui a aprender nesta tarde de quinta-feira. Estamos a falar entre a fé e a educação, polémicas do exorcismo nas escolas. Remanescente de Deus, eu passo a palavra para si neste momento. Eu gostava de saber se em algum momento a escola deve permitir ou proibir manifestações religiosas em sala de aulas. Irmã Flora, aqui estás com uma pessoa experiente. Eu, por 3 anos, 4, 5 anos, já fui Ok. presidente do conselho da escola. Exato. Já tivemos caso de crianças que logo de repente começaram a manifestar, caíram. Exato. Mas já isso eu sabia uma exceção. Exemplo, eu sou uma pessoa que entende o espiritismo. E eles sabem. Me chamaram, cheguei, eu orei, para onde passou. Não precisei de querer ouvir aquele espírito, porque vi que não era sítio adequado para ouvir. Porque essa coisa também de Ok. ouvir os espíritos, que muitos pastores condenam. Mas às vezes é necessário ouvir outra parte do inimigo. Então é importante saber de algumas coisas, Em não é, Mateus remanescente? 8:29, Jesus teve uma conversa com o diabo. Até diz assim: o diabo não nos intrometa porque o nosso tempo ainda não chegou. É quando Jesus já envia para Ok, porcos. certo. Por que não matou aqueles demônios? Previu que ia levantar grande problema para aquela família. Certo. Você está a entender? É assim, irmã. Quando eu tive esse caso, não foi um caso isolado. Há outros casos, mas o que nós acabamos sendo o conselho da escola, o que fizemos, é que naquele momento, quando a criança cai ou começa a manifestar, Ok. aí começa-se, o que estiver à frente, tem que orar para aquela criança. Porque os espíritos ouvem. Ouvem os espíritos. Eles jovem Sim, e, sim, e- sim. e conseguem E consegue se então comunicar-se, acalmar, na então verdade. vamos chamar um encarregado ou a encarregada, pronto, leva teu filho para casa para descansar, depois mãe, pai, arranja uma igreja, porque essa criança, esse aluno tem problemas espirituais. Pronto, termina assim. Então o resto é com a família. Então isso de levar a igreja para a escola, isso já para mim, o nosso Estado é laico. E imagina se hoje possamos dizer que sim, o Estado tem que aprovar uma lei que nas igrejas, já debatemos várias vezes esse caso, de que outros dizem que não tem que haver igreja nas escolas. Mas imagina se amanhã o grande meu amigo curandeiro, um governo começa a manifestar que eu também quero passar na igreja, com batuque. Ok. Pode ser já um grande tua mentira em governo. Então, como não se está de laico, nem a igreja dentro da igreja, nem a igreja dentro da escola, no recinto escolar, nem o curandeirismo, mas há aqueles casos, né, que podem chamar, porque a maior parte dos professores agora são pastores. Então, a maior parte dos professores hoje em dia já são pastores. Sim. Já tem esta legalidade tem experiência, espiritual. assim, que ok? caso aconteça esse tipo de problemas, como pode ser a reação. Ok. E não sei, irmã Flora, é uma coisa que gosto de esclarecer muito, porque muitas pessoas ficam muito atrapalhadas comigo. É assim, já estamos juntos, irmã Flora? Ok. Internadas em casa. Eu tenho uma maneira muito diferente de orar como outros líderes. Não sou Ok. equivocado. Mas por quê? Porque eu primeiro, quando joelho aqui, começo a orar. Exato. Eu busco a energia para mim mesmo. É o primeiro ponto. Essa energia que eu vou buscar, vou sentir arrepio, vou me sentir um pouco diferente. Ok. Transfiro essa energia para meus ancestrais.
Uau, então isto Amém. acontece, remanescente. Sim, depois dos meus ancestrais é que vai para Jesus e Espírito Santo. O Pai é a última instância. Como eu vou orar agora chamar Jesus? Quem são estes ancestrais? São os meus remanescentes? antepassados. Então é importante, antes de irmos ao Senhor Jesus Cristo, Sim. primeiro passarmos os nossos ancestrais. Eu posso desafiar agora, irmã Flora. Viaja para Israel, chega na Israel, procura a família de Abraão, Isaac e Jacó. Vai achar. Chegar e dizer, vão orar em Deus. Vão te apedrejar. Não tem, você é de África, você é de África, vossa cultura volta para a África. Já nós não podemos estar aqui equivocados. Os alunos na escola, o que nós podemos fazer é através das bases, como dizia o teólogo. Sei que esse debate está a incomodar muitos pastores. Estão a perceber, Deus está a revelar no Espírito. Mas nós temos que trazer a verdade para o povo moçambicano. Não há como você chegar, criar. Mateus 8, versículo 29. Aquele senhor de Gandariano, Jesus viu, porque até a Bíblia é clara, irmã. Essa caixa de demônio, a casta de demônio, há demônio que você só dizer que é nome de Jesus. Há pessoas em Atos dos Apóstolos que até foram rasgadas as vestes por chamar de Jesus, não ter a essência de Jesus. Então a coisa mais principal que é a base que muitos pastores não ensinam as pessoas. Se amar é matzombe, né? Exato. Matzombe, para eu orar para os matzombe, eu sendo tchau, que tem que haver uma coligação. Então é importante esta É conexão importante espiritual. essa ligação, sim. É por essa razão, conforme mexeram os líderes aqui. Porque nas igrejas não aceitam agora chegar um governo, dizer um governo está aqui, o púlpito. Por quê? Porque o que ele foi carregar lá em Nigéria, lá, Ninguém sabe. desativa os ancestrais do próprio líder. Então, quando um governo entra, levanta o ancestral, vai incomodar aquelas coisas. Estás a perceber? É por essa razão que já não quer um governo para estar aí, falar de que eu somos um governo. Na terra dos governos você não pisa de qualquer maneira. Na terra dos matzombes não usa de qualquer maneira. Na minha terra, no meu pavel, lá Maquesa, acho que já ouvi falar de Maquesa. Não se brinca Maquesa. Essas igrejinhas que estão aqui na cidade, aqui, não tem capacidade. São igrejinhas. Até são o ministério é um departamento. Já viu? Igreja e ministério há uma grande diferença. Há uma diferença. Há capelas. A embaixada, são igrejas isso. Temos que perceber, temos que trazer a verdade para o povo de Deus. A igreja é aquele que é estabelecido por Deus, que é chamado pelo nome de Deus. Nós, se formos a ver a Bíblia em Mateus 17, 1, Jesus, quando esteve no monte, resplandeceu, o que apareceu? Apareceu Moisés, apareceu Elias. Por quê? Porque são ancestrais dele. Como irmã você vai orar, eu ignoro a sua essência, a sua base. Não é que vai acontecer. Mas se os mandates, qual é a essência dos mandates? Os mandates eram líderes. Deixa ativar os mandates. Você pode estar a liderar aqui na tua TV, aqui sem problema. Mas ainda você vai na igreja só te dá o nome de Jesus. Aquilo é promessas que os pastores já adotaram. Qualquer coisa receba. Não estão a receber nada as pessoas. Então não existe nenhum tipo de promessa nestas palavras. Se não há promessa de só eles falam promessas. Você em nome de Jesus vai só receber com as pessoas. Tem que procurar a essência, a base da pessoa, de onde vem essa pessoa. É daí que a matimafã vai tu brixangana. A água só vai pela canalização. Não há como você chegar água na tua casa sem ter assinado o contrato. Como já chegar na tua casa água? Eu sei que a minha crença, mas graças a Deus, irmã Flora, estou bem próspero. Por dia nem quantas pessoas que passaram dessas passadinhas das igrejas que vêm ter comigo. Eu pergunto qual é o teu apelido. Sou Matzombe, sou governo, sou Tchau. Matzombe, governo Tchau. O que está acontecendo com o vosso filho? É porque nós queremos... E na cidade daqui, século XXI. Converte-se a Cristo. Se ele tem 2 de liderar, vai liderar lá, converter. Tem que converter-se para Cristo Jesus. Até a palavra não é fazer abandonar, não é expulsar, é conversão. O que é conversão? Você aparece na minha igreja. Então, a pessoa pode deixar de estar ali na palhota e começar a operar para Deus de uma forma diferente. Eu, irmã Flora, já não tenho tabu nenhum. Eu fui dado o nome de um senhor que era grande curandeiro, meu avô, mas eu não sou curandeiro, não tenho pata na minha casa, não tenho fogo, não tenho nada. Mas como tive uma oração desde com 16 anos na África do Sul, de converter aquele espírito antes de me criar problema, estou aqui, sem problemas. Eu falo as coisas com as bases daquilo que eu vivo. Eu não vivo coisa. Irmã, eu tenho 47 anos de vida. 47 anos de vida e tenho 30 anos de experiência. Eu, quando fui à África do Sul fazer teologia, comecei já a ter visões não manifestar dentro da escola em Catonsville. Há 30 anos, já como uma pessoa que vai se formar numa igreja, já porque percebe que o pastor não está lhe dando uma parte de dinheiro, já sai, vai para o monte, rabata, já fala a língua. Para mim é bataçada isso. Tem que
começar das bases, a essência. Eu Sitoia, que os Sitois são mandaus, os coisas são mandaus, os Muxangas são mandaus. É uma raça que basta ter que... Quando eu morrer, você vai me ver no portão da tua casa. E você vai ver a dizer mesmo. Sim. Nós não podemos estar aqui e dar voltas. Gente, O povo... Até eu digo graças a Deus porque temos essa liberdade de falar isso, porque o nosso Estado é laico. Se não fosse, nem íamos trazer, mas eu, irmã Flor, acaba de escolher aqui um governo e o teólogo, o rematão trazer as verdades. Se você quer continuar aí, abandonar as suas bases, quer promessa, que receba as suas promessas. Muito obrigado. Obrigada, minha remanescente, por esta resposta que foi bem esplanosa. Meu Deus, olha, este tema está a trazer aqui umas divergências, meu Deus, não é? Polêmicas dos exorcismos nas escolas, entre a fé e a educação. Quero passar aqui a palavra mesmo para o Mateus. Mateus, diga para nós se existe um espaço para práticas espirituais no currículo escolar. É sim. O exorcismo funciona para tirar maus espíritos. Exato. Nunca há de confrontar aquilo que é a realidade de um local, não é? Exato. Então, por mais que digam assim, por exemplo, que tu não podes reconhecer que uma avó sua foi importante para si, que a espiritualidade dela pode ter um impacto em si, isso não será a verdade. Então, há coisas que não querem força. Exorcismo, retirada, processo de retirada de um demônio. Ok. Mas há casos que não são demônicos, são casos de abuso de poder, aonde não pode acontecer. Então, você não tem como. Se eu chego, por exemplo, na casa que você construiu, com tanto esforço, eu chego e digo, sai daqui agora. Você vai aceitar que eu tire? Na minha casa. Você vai aceitar? Se eu tiver mais homens para poderem te escoraçar dali, você vai ser escoraçada, mas não porque você não aceitou. Pela minha vontade. E em algum momento eu vou ficar com rancor, eu vou ficar com raiva. E não se esqueça, você é espiritual e aquele suor que você tiver jorado ali, as tuas lágrimas vão conhecer aquele sítio ali. Eu falo um exemplo simples. Isto acontece, Mateus. Eu falo um exemplo simples. Compara um carro com um boi ou uma vaca. O carro que você usa, aquele que você nem precisou de ir a nenhum pastor para poder conseguir abençoar ou qualquer coisa. Okay. Aquele carro, se alguém pega sem o seu consentimento, é capaz de não chegar a alguns metros. A pessoa vai. Tem que ter o teu consentimento. Teu filho, aquele que nasce, se, por exemplo, diz, mãe, eu quero ir para um sítio X, você diz, não vá. Não pode sem ir. o seu consentimento, se ele vai sem a sua bênção. Então, sem a sua bênção, quer dizer que ele está vazio. Então, não podemos, através do cristianismo, roubarmos o direito dos seres humanos serem deuses da terra. Nós sabemos, mesmo biblicamente... Mas como é que nós podemos conciliar o espiritualismo com a religiosidade? É que nós já somos espirituais. A religião vem apanhar... Você já nasceu espiritual. A religião é um ramo que nós, como seres humanos, criamos para percebermos a conexão que existe entre as nossas culturas, nossas tradições e o poder soberano que é do Criador, Deus. Reconexão. Ok. Está a perceber? Exato. Então, nesse sentido, nós sabemos que a própria Bíblia ainda diz: os nossos filhos vão respeitarem os seus pais, porque através deles eles vão poder herdar o que é o poder de Deus. Okay. Não é? Exato. Então, para dizer o quê? Deus sabe que nos homens que ele trouxe na terra, os homens têm um papel que eles devem exercer onde ele não atrapalha. E tem aquilo que eles não devem fazer, porque se forem a fazer isso, vai sair daquilo que é a linha do dom da vida, porque o dom da vida, ele por si, é fazer o bem e ser empático, não é? Exato. Agora, o que acontece com essa situação que está acontecendo com as nossas políticas, eles atropelam muita coisa. Então, vão pegar em você, por exemplo, vou falar uma coisa simples. Ok. Eu nunca vi em nenhum momento em que tenha que se fazer um trabalho numa escola ou talvez num sítio onde haja um grande perigo. Pegar-se um líder religioso para ir para lá. Não, geralmente chamam curandeiros para estar lá naquele lugar. Mas você nunca parou para se perguntar, já que os curandeiros são tão ínfimos, aqueles que não prestam, são das trevas, por que nunca chamaram um líder religioso para ir para lá? Ok. Cadê? Onde então, está o poder? Onde é que está o poder? Uma certa Irmão Matheus, espera. Eu já expliquei. Alguém inteligente nunca faz negociação com o filho enquanto conhece o pai. O problema está aí. Os nossos pastores vão lá.
os dirigentes também vão lá. Acha que eles não veem o que acontece lá? Ok. Não é possível. Então, Alguém quer uma em algum resolução momento, rápida. Falêcio, estão a diminuir os pastores. O problema é que os pastores estão a diminuir assim mesmo. Eles Yeah. pensam que... Os pastores é que estão a diminuir-se a si Sim, mesmo. sim. E os Vão lá curandeiros fazer o quê? estão a se levantar neste Ok, momento. nós aceitamos o poder do divino, não é isso? Ok. Então, por que é que nós vamos buscar outros poderes se o divino tem poder? É porque eu sei que aquela crença esta que eu digo que eu situação tenho, não é essa crença. Por Então. exemplo, eu aqui que estou a falar contigo, eu nunca fui ao curandeiro, irmão, pode ver, nunca fui ao curandeiro. Ok. É por essa razão que eu falo a verdade. Eu convivo com todas as pessoas. É curandeiro, mas eu aprendo muito. É por essa razão que eu sei muita coisa, porque eu aprendo. Eu tenho que viver com todos, é mostrar o meu amor a todos, independentemente daquilo que as pessoas são. Disse Falêcio que os pastores, os apóstolos, profetas, em algum momento eles diminuem-se a si mesmos. De que Eu formas aqui eles estão a trabalho, diminuir-se? eu faço trabalho em casa de curadeiros. Eu vejo pastores grandes lá. Estão a fazer o quê? Misericórdia, Eu está a acabei falar a confrontando. sério. Não é o senhor que está a dizer lá na igreja lá que o curador está Então, de quando imóvel. vai lá fazer o seu trabalho, desculpa De perguntar, decoração qual é o de trabalho imóvel. que faz? Decoração de imóvel. Decoração de imóveis. Sim. Então, quando chega lá na casa, em algum momento de um curandeiro, chega e encontra um pastor Eu a fazer vejo- consulta com um curandeiro. Eu vejo pastores lá. Estão a fazer o que em casa de curandeiro? Ok. Em casa de curandeiro não há Esta é outra a coisa a pergunta que não se fazer, quer calar. senão ir fazer consulta ou pegar alguma injeção para poder ter mais power na igreja. Picam Para também. poder ter mais power na igreja. Mateus, por Flora. favor, explica para nós esta situação. Flora, o que nós estamos a viver aqui no país de Moçambique é muito triste. Então, Por que que eu estou a dizer isso? Nós acreditamos em algo. Temos que acreditar em alguma coisa. Está a perceber? Mas temos que acreditar em estamos algo. no geral, não te preocupes. Temos que acreditar em alguma coisa. Mas uma coisa é clara. Nós temos que saber botar cada coisa no seu lugar. Eu acredito que tudo aquilo que existe nesta terra, antes de haver a diabolização que foi criada Ok. através das aspirações de Deus, aquelas que o homem escreveu na teologia, está a perceber? As coisas tinham um bom equilíbrio. Se fores a ver, muitos países que existem aqui no mundo que não foram colonizados, principalmente países que não são palopes, hás de perceber que esses países, o pastor não luta contra o curandeiro não luta contra Contra o pastor. Esses dois param juntos e trabalham para poderem fazer uma sociedade melhor. Esses dois lutam contra... Pode haver, então, uma esses conciliação de esses trabalho dois- entre o curandeiro e o pastor. Esses dois aqui lutam contra o obscurantista. Então, existe Porque o uma diferença, obscurantismo Mateus. existe tanto no curandeiro, o obscurantismo existe tanto no cristão. Essas coisas são coisas que foram instituídas lá no passado, desde a altura em que foram criadas as leis que deviam regir a vida do ser humano. E nós, como africanos, aqui onde essas teses chegaram, nos apanharam onde tinha todo o berço do ouro, mas que esse berço do ouro não tinha muita inteligência. Então, tiveram que implementar essas coisas todas. Tem muita coisa que a gente pode procurar perceber. Então, nesse sentido, o que nós temos que parar um pouco e perceber, será que nós não estamos a fazer um ataque desnecessário? Será que essas políticas que nós defendemos são tão reais assim? Eu acho que tanto a visão do cristianismo, a visão do obscurantismo, a visão do curandeirismo precisam de uma revisão, aonde nós vamos parar e procuramos perceber por que é que nós temos que nos esconder para fazermos coisas que ninguém nos ensina a fazer. A própria vida nos diz que é a hora de tu fazeres isto. Eu não vou parar em nenhum momento e dizer que, olha, quem em nenhum momento esteve num curandeiro está salvo. Quem em nenhum momento nunca esteve na religião cristã não está melhor. Quem nunca esteve no curandeiro está salvo. Quem está numa religião cristã está salvo. Quem está numa religião outra qualquer que não seja obscurantismo está salvo. Isso não seria verdade. Por quê? Nós temos que recuperar aquilo que é a essência da criação do mundo para percebermos o que é do homem, o que é de Deus. Porque se você for a perceber aquilo que é nato da pessoa, ninguém lhe ensina. Há pessoas que vão para o curandeiro porque precisam de uma solução que o curandeiro chega, faz aquela solução acontece. Mas há pessoas que vão procurar um curandeiro porque querem
quendar um espírito. E a maior parte dessas pessoas que vão procurar esse tipo de Vão coisa, para quendar no espírito, Um espírito. para buscar mais muito poder. certo. Mas eu volto a te dizer, um curandeiro no seu verdadeiro sentido não tem o poder de dar um pacto a ninguém. Se alguém diz que um curandeiro se te lava com uma galinha está a amaldiçoar, é mentira. O sangue mesmo, biblicamente, tem uma explicação. Um Ok. demônio que entra por sangue, tira-se por sangue. Então é com pico, pica-se e com pico tira-se. Com regras espirituais não humanas. Então, no que concerne à questão do obscurantismo, é aí onde tanto religião cristã, o religioso cristão e qualquer outro tipo de religioso tem que pararem juntos para lutarem contra o obscurantismo. Porque o Então nem obscurantismo, todo curandeiro é obscurantista, o obscurantismo não não é? é curandeiro. O obscurantismo, Então há esta confusão. o obscurantismo não é curandeiro, o obscurantismo não é cristão religioso. O obscurantismo é todo o mal que é praticado pelo homem sem a presença de Deus, mas sim com uma presença satânica. Ok. Isso, você pode ser um obscurantista amanhã. Se você decide ferver o óleo todo que tem em casa e me queimar porque você está insatisfeita comigo e eu perco a vida, você não tornou-se Eu vi obscurantista? uma assassina. Então, o obscurantismo reina em nós como seres humanos. Então, nós devemos procurar analisar, porque se formos a procurar perceber, nós falamos de que somos muito salvos em algum momento em Cristo do que os que não são, não estão no cristianismo. As outras religiões que existem aqui são para quem? Qual é o Deus que nós estamos à procura dele? Eu não posso acreditar que, na verdade, se eu nasci de um avô que me inspirou tanto, aquele avô já não tem importância simplesmente porque ele deixou de existir. Essas práticas são práticas que nos foram dadas para nos diminuírem. Eu vou te dizer agora, nas Europas, a nível do mundo exterior, estuda-se espiritualidade, tem bibliotecas que estão lá ativas para te mostrar a espiritualidade, a tradição da vida, a tradição das águas, a tradição da terra sólida, a tradição da terra líquida. Por que que os brancos conhecem essa importância? Hoje em dia, eu ouvi de outra vez aqui mesmo. Parece que o remanescente quer dizer Espera, alguma coisa. eu ouvi de outra vez, estava sentado aqui mesmo. Fez-se uma pergunta. Se você, por exemplo, aparece numa mata e uma cobra lhe pica, tem um pastor, tem um curandeiro ao lado, o que que você, qual a decisão? A quem você vai Sim, procurar ajuda? a quem você vai procurar? Eu ouvi uma pessoa que eu soube que estava a mentir para si mesmo, a dizer que eu vou procurar o pastor. Qual é o poder do pastor de conhecer a erva, que não seja o curandeiro que foi dado o poder das ervas? Ok. Essas ervas são de quem? Não são de Deus? Ok, são O leão Deus, que a nos mata não é de natureza Deus. de Deus. Aquilo, o gato que nós gostamos dele em casa não é de Deus. As plantas que nós temos hoje em dia convencionadas para poderem servirem como aquilo remédio, comprimidos, esses comprimidos que a gente toma, não é o curandeiro que conheceu essas plantas para poder ensinar ao convencional. Então, tudo isso nós temos. O que está a acontecer conosco é a falta de uma educação espiritual, onde vão te dizer, não é possível, eu te digo, indo já à resposta do que estavam a perguntar, não há necessidade de haver alguma prática espiritual no sistema de educação moçambicano. Porque nós não precisamos de termos essa educação espiritual. A única coisa que nós precisamos é que não nos roubem a identidade de nós sermos quem somos. Porque na escola nós vamos aprender português, matemática e outras coisas. São teses humanas. A espiritualidade não é do homem e é individual. Muito obrigada. A remanescente queria dizer alguma coisa. Sim, é tempo de teólogo, mas só queria acrescentar, segundo a explanação de Mateus. Doutor Ok. Mateus, nós fomos colonizados desde 1498, quase que pegamos, chegar aqui em Moçambique. Trouxe Jesus, mas em Portugal já não se fala muito de Jesus. Sabe qual é o movimento que já pegou lá? Já não se Aga fala Khan. de Jesus? Sim, é Aga Khan. Mas por que não se fala de Jesus? Já acabaram percebendo que aqui uma coisa não está boa aqui. Ok. Só queria acrescentar isso. É um movimento que segurou Portugal, é a que chama de Aga Khan. Muitos países Ok. desenvolvidos, Está a acontecer isso no nosso mundo. muitos países desenvolvidos estão em guerra com o cristianismo, porque o cristianismo está a dividir o mundo. E se formos a ver, o cristianismo foi o instrumento mais básico que foi usado para questões daquilo que são a justificação da prostituição, as guerras no mundo, aquilo que são... Você vai agora entrar um pouco a fundo. É só ter um bocadinho de paciência. Vai perceber que até igrejas potentes que existem hoje em dia são
bancadas por políticas, fazem Ok. lavagens de Lavagem de dinheiro, dinheiro. Lá fazem movimentam. lavagem de dinheiro dentro da Sim. igreja. Maior parte dessas crises que nós temos aqui, que dizem são calamidades porque nós não estamos a obedecer a Deus, não estão a falar de Deus Criador, estão a falar de Deus Homem, aquele que hoje pode criar uma Estão pandemia a falar aqui. de Deus homem. Sim, aquele que tem o poder agora de criar uma pandemia, nós termos aquilo, malária, todos nós aqui, diminuir um certo número e eles próprios criarem um antídoto para tal. Naquela altura, se eu tivesse que ter o meu filho vacinado para uma certa doença, certa conclusão de Paulo e não pólio nas escolas, me avisavam. Teu filho pode aparecer em casa dizer que nos vacinaram. Te disseram a que hora? Sabe você o que foi vacinado naquela criança? 2, 3 tempos Ninguém estão... sabe o que aconteceu. Mas veja, é Deus realmente se aquela criança depois ter convulsões e cair? Não, não é possível. Então, nós temos que usar a fé com a inteligência. E também que tipo de Deus está a ser invocado agora, Mateus Governo? Ok. Porque aquilo que eu percebo, parece que o Cristo sabe, teólogo, porque eu acabei abandonando essa coisa de pastor, que não quero ouvir nada. Por essas palhaçadas que está a acontecer. Preferi ter um posicionamento como remanescente. Por isso é que no mundo de pastor, há grande palhaçada o que está a acontecer aí. Porque a pessoa quer enganar as pessoas porque sou pastor. A vida que estamos a viver não é feita do livro, meu governo. As pessoas têm que perceber isso. Um homem já vive, um homem segundo... Já contém a sua espiritualidade. Sim, já contém. A Bíblia é muito mais para ti. Orientar. Mas as pessoas percebem que é porque está escrito na Bíblia. Então, sei que está escrito na Bíblia. Me mostra a palavra Bíblia dentro da Bíblia. E quem foi que escreveu aquilo? Sim. Então, nós temos que perceber uma coisa, que a vida, moçambicanos acordam. A vida não é feita de livro. Livro, sim, existe para orientação. Vão te manipulando, vão te roubar. Até eu admiro muito ver um pastor anda a mobilizar pessoas na igreja, vendo que malta dia 5, você tem que acatar os solos para sustento. Quando percebe que já é dia 27, já obriga aquela pessoa a trazer na igreja. Está a ver o que é isso? É roubar as pessoas. Ok, Então nós temos que ter aquele Deus que não é Deus do cristão, não é Deus do muçulmano, não é Deus do mazião, não é Deus do... É Deus criador. É por isso que eu costumo orar. Eu sou poucas vezes quando eu oro, menciono muito Jesus. Eu não gosto muito. Porque se é a responsabilidade de invocar Jesus, qual é a dimensão? Vou te chamar Deus, pronto, acabou. Se eu começo a mencionar Deus, Álvaro Chaúque, meus ancestrais, Espírito Santo, Jesus e em última instância é Deus. As coisas vão acontecendo. Muito obrigado. Ok, estamos aqui a aprender, não é? Álvaro Chaúque ficou aí o essencial. Teólogo, diga para nós qual é o papel da religião na formação ética e moral dos alunos, assim que podemos dizer, dos estudantes. Em que local? Nas igrejas ou nas escolas? Eu preciso mesmo saber para poder Dos responder. estudantes nas escolas. É que a lei moçambicana não te dá esse direito de ir ensinar qualquer religião na escola. Não temos essa prerrogativa. Será que não pode? Não tem como? Não é existe uma brecha? Ok, se tivéssemos esse espaço, então temos que ter a narrativa também das escolas primárias, cada um colocar a sua roupa para a escola. Mas temos um uniforme, é para quê? É para que as somos crianças, obrigados a usar, ou exato. as pessoas que frequentam aquelas instituições se sintam na igualdade. É por essa Exato. razão que não podemos introduzir nenhuma religião nas escolas, para que nós nos sentimos iguais a todos ali, para que a nossa mente esteja somente para nos muçulmanos, nos hindus, em todas as crenças. Cada um ali tem a sua fé. E isso coloca o Estado moçambicano laico. Então, por essa razão, eu tenho o direito de professar a fé que eu bem entender. E tenho também o direito de respeitar a fé dos outros. Quando nós tiramos o direito que outra pessoa possa ter escola, exato. então estamos a tirar o nosso direito também de termos escola. O que está acontecendo hoje em dia? Hoje em dia, o cristão tem que obrigar todo mundo para que seja cristão. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer. Então o cristão... Não pode. Eu sou o cristão cristão. está a obrigar todo mundo a Eu ser sou cristão, mas não obrigo ninguém a ser cristão. Ok. Sabe como eles fazem? Eles começam a diabolizar as pessoas. Não podem fazer. Se Ok. você é um cristão, tem uma certa crença, exponha as vantagens daquela crença que traz. Então, as pessoas por si só vão escolher aquilo que eles acham melhor. Ok. É por essa razão que hoje em dia nós cristãos somos ridicularizados, sim, a tomar esse comportamento. Não há outra coisa que o mundo vai fazer. E Eles mesmo vão nos neste, ridicularizar. contexto, ó, teólogo, como lidar com aqueles pais que em algum momento exigem que hajam práticas religiosas dentro das escolas? Temos que chamar a razão
naquilo que a própria lei nos diz. Nós não podemos ir contra a lei. Está claro que em algum momento tem que se abrir uma exceção, mas não é vontade própria dos encarregados, mas sim ao Estado ver que ali há necessidade mesmo de uma possível intervenção. Há que se respeitar então, esta os pais decisão, devem tirar das suas mentes que na escola devemos introduzir a religião. Ok, vamos lá. Eu tenho a minha. O meu filho está lá na escola. O irmão Mateus tem a dele. O filho dele está lá. Imaginamos que eu venha impor a minha ao filho do irmão Mateus. Quando o filho do irmão Mateus acredita naquilo que o pai acredita, não será confusão que vai ser uma grande confusão. Então, logo, em vez de irmos buscar ali o conhecimento científico, só vamos colocar a mente das nossas crianças gangstalismo. O que não é bom. Okay. Nós não podemos trazer a religião para criar gangstalismo. Vai haver um gangstalismo, teólogo. Realmente, porque o meu filho tem a sua crença. Teólogo. O filho do irmão, o remanescente, tem a crença do irmão Mateus, porque é por causa do meio de convivência. Isso é claro. Então nós não podemos tomar partido à religião para poder criar desordem. O que está acontecendo hoje. O cristianismo está sendo banalizado. Desordem. O cristianismo está sendo banalizado porque as pessoas estão ali a representar o cristianismo. Eles ensinam os maus modos aos crentes. É por essa razão hoje. Os crentes não têm nenhum receio de tomar o filho alheio, de proibir o filho de ver o pai. Acha que essa pessoa que faz isso, a criança vai crescer bem. E essa pessoa vai crescer bem. Então, na igreja é onde nós devemos ser ensinados modos de vivendo e convivência. Muito bem, isso é na sociedade. Então, se nós vamos à igreja, somos ensinados que ali você tem que olhar só Deus. Nós não vivemos em casa com Deus. Vivemos em casa com pessoas. Não vivemos em casa. Nós temos que ter Deus como nosso Altíssimo, mas sim temos que ter respeito das pessoas que convivem conosco. Alguém para poder adquirir o mal não precisa ser feiticeiro. Só por eu fazer uma maldade ao irmão remanescente, eu posso pagar, ir na igreja, manifestar um espírito, dizer que sou uma remanescente. E nem o irmão remanescente saber que isso existe, por causa dos maus modos que nós temos. Então, sociedade moçambicana, eu não estou aqui para defender as falcatruas que existem no cristianismo, estou aqui para abrir a mente dos moçambicanos. Temos pastores, sim, mas precisam conhecer os vossos pastores. Essa Bíblia que vocês leem ali, ela é bem clara. Precisamos conhecer a árvore por seus frutos. Não é para vir alguém te enganar aqui, te mandar fazer coisas que ele próprio não faz. Não faz sentido nenhum. Não é para você ser coagido a desrespeitar a sociedade, as pessoas que vivem contigo lá na comunidade, lá, para depois ter problemas e entregar a Deus. Deus não é mafioso, Deus conhece todas as coisas. Deus sabe que o problema que está trazendo aqui para ele resolver é por causa do teu mau comportamento. Acha que Deus é tirano mesmo? Acha que Deus não pensa? Ele disse, nós somos igual a ele por causa de quê? Da nossa consciência, que conhece o bem e o mal. Agora, como é que nós fizemos coisas maliciosas lá? Não temos como ser igual. E pagamos por essas atitudes e depois vamos entregar, Deus. Não podemos fazer isso. As igrejas precisam de ensinar os bons modos à comunidade, aí vamos dar pouco trabalho a Deus. Parem de focarem somente no dinheiro de crente. Parem de fazer isso, por favor. O cristianismo está sendo banalizado por vossa causa. Falece, o nosso teólogo aqui está mesmo a entregar, não é, gente? Olha, deixem-me ler aqui alguns comentários nossos internautas. Temos aqui uma Futa Band, ele diz, chefe Wilson Caetano, desculpa, irmão, Celito hoje está na palhota de dois. Curandeiros, é isso, de dois, não tenho dúvida nisso, desculpa, mas é verdade, ok, é a tua opinião. Castro Tivan, ele diz, o assunto está sério, devemos ou não orar os defuntos, afinal no altar panos e a pintura tem segredo, me dê endereço desse link. Meu Deus, o Constantino, ele diz, tenho pena das pessoas que ouvem a pregação de curandeiros, de remanescentes, não sei porque que ele está a dizer isso, é a opinião dele. O Ângelo dos Santos, ele diz, esta coisa de chamar antepassados é uma paulada, por vezes eles trazem coisas que nem têm sentido, você fica com dores de cabeça e muitas coisas por aí, por isso
Eu não invoco os meus antepassados, apesar de eu estar na igreja Amazion. Não dou bola. Como estar na igreja Amazion e não Como invocar? assim? Alguma coisa não está bem aqui, né? Não dou bola aos meus antepassados e nem quero invocar o nome deles, antepassados. Uau, Jesus, nem vou falar isto. Uau, o Constantino volta a dizer isto é verdade. São dois curandeiros, ok? Beatriz, ela diz, pelo menos o Mateus é firme no que ele diz, é diferente do remanescente que não consigo entender a tese dele. Se calhar acho que não prestou atenção desde o início do nosso debate, não é? Temos aqui muitos comentários dos nossos telespectadores. Aqui Mafuta ainda diz, a minha pergunta é pessoas que pintam casa dele como? Fica também, não percebi. Volta a escrever aqui para nós, não percebi aqui a sua questão. A Angel diz, boa tarde família, eu estou ligado a partir da cidade de Inhambane. Inhambane, bem-vindo, não é? Mana Flora, estás uma bala. Será que és casada? Ih, gente, meu Deus. Gostei muito de ti. Também quero agradecer pelo tema de hoje e também parabenizar o curandeiro Mateus que ele está a falar bonito, parece pastor. Deus está a lhe mostrar uma boa visão, que continue assim. Olha, para com isso, não pergunta se eu... Assista o programa e veja os conteúdos. Eu já sou comprometida, ok? Enfim, estes são aqui alguns comentários de nossos internautas deixados ficar aqui no nosso Facebook. Neste momento eu quero pedir ao meu realizador Valério, por favor, abra as linhas. Eu quero ouvir aqui o conceito de nossos internautas, quero ouvir o conceito de nossos telespectadores. Afinal de contas, o que é que eles têm para nos dizer? Olha, remanescente, daqui a pouco vai ter que se defender, né? Porque alguns aqui estão aqui a dizer que, afinal de contas, ainda é curandeiro, em outras palavras, não é? Por favor, liga para nós. Valério, coloca aí o nosso contato no rodapé, de modo que os nossos internautas e telespectadores, este é o espaço em que você pode ligar e libertar-se, não é? Deixar ficar aí a sua opinião em torno do nosso tema, não é? Estamos a falar entre a fé e a educação. Polêmicas dos exorcismos nas escolas. Também aquilo que você ouviu aqui dos nossos painelistas, você pode também comentar alguma coisa em torno disto. Liga para nós, deixa ficar o seu comentário. Já podemos voltar aqui. Remanescente já pode defender-se um bocadinho daqui a algumas palavras deixadas ficar pelos nossos internautas. Bom, é assim, internautas em casa. Eu mexo com muitas pessoas da minha criança. Assim. Vou pedir para segurar, para se temos alguém em linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, com quem temos o prazer de falar? Alexandre Mangazi. Alexandre Mangazi, seja bem-vindo ao Diálogo na TTV, já está a participar. Sim. Em primeiro lugar, gostaria mesmo de agradecer a Deus pela vida que me dá. Ok. E dizer que a palavra do Senhor é sempre limpa. Exato. Quem lê as Escrituras, medita nelas, de certa forma terá um direcionamento. Ok. Muitas das vezes o que tenho percebido quando os nossos panelistas estão ali é que querem participar no que tem a ver com o tema segundo aquilo que eles vão vivenciando, mas não pelo proveito que tem se tirado das Escrituras. Ok. Vou dar razão a todos eles, mas porque Deus também me tirou do mundo obscuro para o mundo da luz, tenho algumas experiências minhas que divergem das que estão sendo tecidas com os nossos homens que estão ali como panelistas. Ok. Concluindo, poderia dizer de que ali estou diante de 3 curandeiros. Então todos eles são curandeiros, Alexandre? Sim, pelo posicionamento que eles estão a ter. Eu nunca fui curandeiro, mas eu tive uma família que participava nas cerimônias do curandeirismo, por causa da obrigação, essas coisinhas todas. Mas quando se converteram para Cristo, tudo aquilo ficou para trás e nós hoje gozamos de uma vida saudável. Ok. Sim, é muita coisa por dizer, mas vou ter que deixar espaço para os outros contribuir. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Minha irmã, Deus te abençoe. Amém. E os panelistas também, Deus abençoe. Mas é justo, temos que conviver com todos, porque Deus diz que amai os vossos inimigos. Ok. Não estamos a dizer de que os curandeiros, porque hoje sou cristão, os curandeiros são nossos inimigos. Não, em nenhum momento. Mas acreditamos de que Deus nos deu amor.
como a primeira lei, a segunda, amar o próximo como a ti mesmo. Então temos que amar os nossos irmãos, respeitamos seus posicionamentos, mas eu não concordo. Deus é a luz, a salvação para todos. A Bíblia, a palavra do Senhor sempre estará no mundo todo. Obrigado. Muito obrigada pelo seu posicionamento, não é? Ficou essencial, não é? Continue ligado aqui ao nosso programa, eles depois também vão se explicar em torno do seu posicionamento. Continue ligando para nós, queremos ouvir aqui mais 2 telespectadores nesta tarde de quinta-feira, não é? Onde estamos a falar entre a fé e a educação, polêmicas dos exorcismos nas escolas. Liga para nós, deixa ficar aí a sua opinião em torno do nosso tema. Se tiver alguma petição, alguma pergunta, você também já pode deixar ficar que os nossos painelistas vão sim responder aí a sua inquietação neste debate, porque nós estamos aqui mesmo para ensinar, não é? É mesmo para trazer uma reflexão ampla de quase tudo que nós debatemos aqui no Diálogo na TTV. Ligue para nós, deixa ficar aí o seu conceito e igualmente deixa ficar a sua petição se tiver, não é? Em torno do nosso tema, não é? Então este é o espaço que nós criamos para que você, caro telespectador, que está do outro lado da tela, possa interagir conosco de uma forma mais direta. Podemos voltar aqui para o remanescente enquanto que os nossos telespectadores vão tentando ligar aqui para nós e já disse aqui o outro que está a falar que praticamente estamos aqui com 3 curandeiros. O que é que tem a dizer em torno disto? Mas eu gostaria de ter uma palavra antes do... Tenha bondade. É assim, telespectadores devem entender uma coisa, não é? Cristo, quando veio ao mundo, havia um líder religioso. Agora, podemos mostrar um líder religioso que trabalhou com Cristo. Daqueles que Cristo veio encontrar aqui no mundo. Então, por que ele não trabalhou com eles? Ele disse que todos foram sateadores. Por que ele não trabalhou com eles? E por que tudo aquilo que Cristo fazia era discórdia da lei de Deus, dos líderes religiosos? É porque eles olhavam as coisas de uma outra vertente, achando que eles são tão perfeitos assim. Então tinham que defender as falcatruas. Eu sou cristão. Amém. Não vou defender as falcatruas. Eu tenho minha consciência que me acusa. Eu não vou ver, eu nunca irei ver meu irmão a cometer um erro e eu apoiá-lo. Eu estou a deixar ele mais perdido. Eu tenho que falar aquilo que acontece na sociedade. Isso é uma verdade. Enquanto eu estiver vivo, nunca vou defender coisas que não fazem sentido nenhum. É por essa razão que Cristo foi morto. Foi morto por quê? Porque ele não trouxe aquilo que os cristãos pensavam que ele... Aquilo que os religiosos pensavam que ele tinha que trazer. Isso não faz sentido nenhum. Eu sou um cristão. Agora, vocês estão me obrigando a falar coisas que eu não queria. Eu já orei para pessoas que estavam muito mal, nunca usei outro nome. E nunca vais me ver a falar em línguas, porque eu não sou emocionado. Aleluia. Agora, para ver que eu sou cristão, tinha que vir aqui falar em línguas é emocionado. Pergunta aquelas pessoas o que estão a falar. Será que o Espírito Santo ele não concede? Nós temos uma passagem bíblica que o Espírito Santo ele concede. A Bíblia diz, aquele que fala em língua sem intérprete, está a falar para si mesmo. E a Bíblia nos obriga que se nós formos a falar em língua, tem que haver alguém que vai interpretar aquilo que nós estamos a falar. Agora eu pergunto, aquilo que nós vimos hoje nas igrejas, quem interpreta? Mas vai interpretar o quê? Se até a própria pessoa que fala não sabe. Se lhe mandar falar uma coisa depois dizer, é menos de 30 segundos dizer para repetir. Não vai te repetir, porque aquilo são coisas inventadas. Agora, eu não posso fazer isso. Então é uma invenção em algum momento. Eu não posso fazer isso para vocês poderem ver que eu sou cristão. Eu não vou aceitar coisas que cristãos fazem, que Deus não quer que eles façam, para vocês poderem ver que eu sou cristão. Os curandeiros, se estão a falar a verdade, eu tenho a obrigatoriedade, a minha consciência me obriga a ter que concordar com a verdade que eles falam. Isso não quer dizer que eu sou curandeiro, não sou. Mas a minha consciência me chama a razão. Muito bem, enquanto os nossos telespectadores... Está difícil, não é? A linha está cheia. Enquanto os nossos telespectadores vão aqui tentando ligar, quero ouvir aqui mais 2 telespectadores nesta tarde de quinta-feira. Ligue para nós, participe do diálogo e também deixa ficar aí a sua opinião. Acho que a linha está bem cheia e não estão aí a conseguir entrar hoje, quinta-feira. Está difícil, não é? Mas insista, ligue para nós. É só discar o contato que está a passar aí no seu rodapé. Ligue para nós, quero ouvir aqui mais 2 telespectadores. Temos alguém em linha? Sim, muito bom dia. Boa tarde, com quem temos o prazer de falar? Gerson, seja bem-vindo ao nosso programa. Sim. Estou a ouvir e acompanhar o debate. Ok.
sim. Mas aí, na verdade, o que está a acontecer é de que existem 3 pessoas que não acreditam em Deus. 3 pessoas que não acreditam em Deus. Certamente. Ok. Acreditam somente no mundo de obscurantismo. Exato. E na interpretação da mesma palavra, eles trazem para a sua própria glória. Ok. Não trazem a interpretação diretamente daquilo que a palavra necessita. Exato. Então, isso é muito preocupante. Quando meditamos o livro de 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo de número... deixa-me meditar aqui Ok. um pouquinho. No versículo... Perdemos aqui esse telespectador, a Gerson, que deixou ficar aí a sua opinião. Ele diz que está mesmo triste, está preocupado, não é? Porque são 3 pessoas que, na verdade, 3 pessoas que, na verdade, deveriam entregar a glória para Deus, levam a glória para si. Em outras palavras, né? Queremos ouvir o nosso último telespectador, o último para fechar aqui este espaço criado para você, né, querido caro telespectador, que está do outro lado da tela. Esses antepassados não existem ou não podem ser invocados. Ok? Por que quando eles morrem nós lembramos deles? Porque dentro da sua capacidade, ele podia muito bem dar-nos a capacidade de nós vivermos com as pessoas. E quando essas pessoas morressem, ele simplesmente nos fazer entender que essas pessoas, ou melhor, fazer as pessoas desaparecerem da nossa mente e nós esquecermos que um dia vivemos com essas pessoas. Ok. Mas não, ele ainda nos dá a oportunidade de nós lembrarmos das pessoas, nós talvez seguirmos os bons exemplos que essas pessoas seguiram. Mas as pessoas... é muito complicado entender a mente. Então a Bíblia concorda que em algum momento nós, seres humanos, devemos ter uma ligação, uma conexão com os nossos antepassados. Sim, eu acho que nós temos, mesmo discordando com aquilo que nós ouvimos, com os ensinamentos que as pessoas trazem. Eu acredito que sim, nós temos. Nós temos essa ligação. Como diz sempre Mateus, nós queremos ser Deus. Nós não podemos tentar ser Deus. Ok. Deus já existe. Nós gostamos muito de fugir daquilo que nós somos. Nós somos africanos, mano. Nós convivemos com o curandeiro e é necessário conviver com o curandeiro. Mas as pessoas não percebem. E vê só, as pessoas ligam aqui a condenar. E quando tu talvez podes ver a história dessas pessoas, vais perceber que são pessoas que até comem lá na mesa com o curandeiro. São pessoas que vão lá para o curandeiro. Nem sempre ir ao curandeiro é fazer mal a alguém. Eu, por exemplo, tenho uma irmã que passava muito mal de asma. Eu mesma passava muito mal de asma. Já fui ao hospital, já fui ligada a bomba, já fui internada aqui no hospital, Flora. Mas fui a um curandeiro profissional e me curou disso. Minha irmã também está curada daquilo. Percebes? Mas as pessoas não percebem. Deixem de ser Deus e entendam as coisas que são. Por que você, mesmo quando anda na rua, diz: que meus antepassados me protegem? É porque minha mãe lá no céu me protege. Que mãe lá no céu? Você já apareceu. Vocês não precisam ser invocados. Por que você diz: ai, meu pai lá no céu? Hello, Cordelapa. Muito obrigada, Bibi Noé, pelo seu contributo. Desculpa, é que já estamos mesmo sem tempo, Bibi, tá bem? Muito obrigada. Obrigada a nós pela sua participação. Olha, em forma, jeito de últimas considerações finais, por favor, defendam-se e deixem ficar as últimas considerações. Podemos começar mesmo com o remanescente de Deus. Amém. Álvaro. Muito obrigado, irmã Flora. A minha crença incomoda muitos líderes, mas graças a Deus que as mesmas pessoas que estão a ligar para mim, depois estão a ligar assim, falar indireta, palavra pós-gerativa, porque sabe que os pastores deles estão a acompanhar lá, mas depois ligam para mim, vem ter comigo, eu lhe ajudo. Em João 4, versículo 22, Jesus foi claro, vocês já adoram que não sabem.
O problema desses internados que ligam, atacam o homem de Deus, eles adoram quem não sabe. Primeira coisa, irmã, ela usa o termo curandeiro. O termo curandeiro é curar. Ok. Estamos aqui para curar essa libertação, esse conhecimento que estamos a transmitir para as pessoas. É uma cura. E não só que ele tem que perceber, porque eu já vi ele no espírito, quando falou aquele internado Madala Governo. É o seguinte, aquele senhor carregava espírito de Mkwasani Muliwa. Muliwa é diferente da ancestral. Mana Flora, quando você foi nascido numa geração que você tinha que ser curandeira, não sai o curandeirismo. Ok. Não há pastor, não há curandeiro que pode tirar isso. O que pode acontecer, esse dom que você carrega, só pode apanhar um pastor que fazer acompanhamento, você passar a trabalhar, a libertar pessoas, mas usando o nome de Cristo. Ok. Mas se for o espírito de Mliwanyam Kwasani, como esse internado falou que tinha, lhe saiu de verdade. Mas o espírito da família, ninguém tira. Ninguém pode tirar o espírito de Matsombe. Ninguém pode tirar o espírito de Ngobeni, ninguém pode tirar o espírito de Shauk. Só que as pessoas, quando vão à igreja, são manipulados pela promessa. E o que vou dizer, mana Flor? Ele nunca vai ter o telefone que o pastor dele está a usar. Nunca vai ter o carro que o pastor dele está a usar. Nunca vai ter a casa. O que ele vai viver? Ele só vai viver promessas. Estão a ver que o tempo já se esgotou. Exato. Tem mais, fica para a próxima. Temos uma outra oportunidade. Sim, mando mensagem para minha esposa Matilde Lucas Mabui e para os meus 5 filhos. E também eu dizer, quem quer entrar em contato, um homem que viaja no tempo, que te ajuda viajando no tempo, o remanescente de Deus, o homem com uma teoria que incomoda muitos pastores. 87, 77, 75, 173. Ou 284, 24, 25, 424. Só o nome já diz algo. Muito obrigado. Muito obrigada, remanescente de Deus, Álvaro Shauk, pela sua participação. Mateus, por favor, estamos a correr com o tempo. Suas últimas considerações. Muito certo. Eu só queria pedir de novo à nossa nação. É uma nação muito colorida. E eu acredito que haja muita inteligência na nossa nação. Vamos procurar analisar a nossa fé e procurarmos entender a nossa espiritualidade num sentido individual. Para daí nós podemos conseguir entendermos a posição do um e do outro. Não há quem não conheça Deus. Amém. Todos nós conhecemos Deus. Amém. Mas temos que saber como é que conhecemos a Ele. Eu que sou salvo em Cristo, porque existe uma parte que dizem para poder ser salvo em Deus, não é só fazer boa ação, é conhecer Deus. Quem é que conhece Deus numa situação que não seja tão individual? E se eu faço bem, e o bem não é bom para a vista de Deus, então para que o bem existe? Então nós temos que procurar perceber a política da teologia humana e a política da teologia divina, para podermos parar de acharmos que nós é que somos corretos, enquanto nós somos os piores, e achando que nós estamos salvos quando nós estamos. Analisa você que diz que o curandeiro é errado, ou quem tem uma crença contrária da sua é errado, e as suas ações, e procurar ver se na verdade você está no caminho do bom ou do mal. Vou aproveitar agora e mandar um beijo forte para minha esposa, os meus filhos, e deixar o meu contato, que é 87 393 2727, 87 393 2727, Mateus Governo, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, e vamos falar. Muito obrigada, curandeiro Mateus, por sua explanação nesta edição. Por favor, a teólogo Facélio, assim que é Xione, fecha-nos aqui com chave de ouro. É assim, esse é um programa que tem seu tema. Eu não posso fugir muito no tema porque para poder agradar os telespectadores. Eu não posso vir aqui falar do Criador. Enquanto o tema não me permite, eu não posso fazer isso. E nem vou fazer para vos agradar. É por essa razão que vocês passam o que passam nas igrejas, porque querem que o pastor fale aquilo que vocês gostam. É por essa razão que cada dia, que todos os dias tem profecia nas igrejas, porque se não tivesse aquelas profecias, vocês não iriam à igreja. É por conta disso que vocês estão caindo direitinho no plano dos pastores. Que nem a salvação vai ter, não faz sentido nenhum, eu tenho que ser real. Cristo foi morto porque ele era real. Aquilo que os fariseus diziam que não podia fazer, ele mandava fazer e dava instruções. Eu estou a explicar aqui às pessoas que estão a ter problemas e vão dar trabalho ao pastor por causa da má convivência que vocês têm lá em casa, lá, com os vossos vizinhos. E Deus, eu vou dizer mais, Deus não é tirano.
Deus não vai tirar, Deus não vai entrar num assunto que você mesmo provocou. Você precisa mudar de atitude, ter as boas convivências e bons modos. Só assim a vida vai andar. Sim, precisa de enaltecer o Criador, porque Ele é o Criador, Ele é que nos deu tudo. Mas você não pode se esquecer do meio que vive, fazendo mal às pessoas, esperando que Deus vai intervir. É mentira. Deus não vai intervir para coisas que não fazem sentido. E saudar, agradecer ao grupo, TTV, e mandar um abraço à minha família e à família da minha esposa, e dizer aos internados que o número não é de dar, porque só por estar aqui é uma confusão mesmo. A senhora não queria, então não vou querer trazer mais uma outra confusão para poder dar trabalho a Deus e depois começar a falar coisas que não fazem Muito sentido. bem. Muito obrigado. Muito obrigada, teólogo, também por sua participação. Obrigada a todos vocês que fizeram parte deste painel nesta edição de quinta-feira. Aprendemos bastante sobre este tema, não é? Meu nome é Flora Matsomba, eu volto amanhã. Quero agradecer aqui o carinho da vossa audiência, caros internautas e telespectadores, dizer que eu volto amanhã pontualmente 14 horas até bem perto das 16. Até lá, fique ligado ao show do Fred. O melhor do entretenimento você assiste aqui.